Galera, nesse sábado é dia de jogo importante, galera. Jogo do Vasco e Fluminense. O jogo vai ser no estádio do Nilton Santos. Botafogo cedeu, né, o estádio aí, né, alugou, né, o estádio para o Vasco, que é o mandante do jogo. Vai jogar contra a equipe do Fluminense e provavelmente no próximo jogo o Vasco já vai ter São Januário para poder jogar, galera. E provavelmente teremos aí o Payet na equipe titular. O Vasco não pode bobear, o Vasco precisa de força máxima, né, de qualidade para poder tentar vencer a equipe do Fluminense, que é uma equipe muito forte, galera. E vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva falando tudo desse jogo entre Vasco e Fluminense e também vamos acompanhar a provável escalação do Vasco para enfrentar o Fluminense. Porque vai ser no Nilton Santos o jogo entre Vasco e Fluminense. O Fluminense não vai ter o Diniz, que está suspenso, e também pode não ter, muito provavelmente, o Ganso, que não treinou hoje. Do outro lado, temos um Vasco da Gama. Samuel Xavier também tá fora, o Samuel Xavier está suspenso. Joga Muito bem lembrado. Joga o Guga Guga na lateral direita. E o Vasco da Gama do outro lado, como é que chega, Fernando Campos? Você que traz informações pra gente. Eu estava dando uma olhada hoje no noticiário, o Ramon Dias está cogitando fazer algumas modificações com o Puma voltando, né, para ser titular na lateral direita. É um jogador que ofensivamente eu acho que ele pode acrescentar, defensivamente ele foi um problema até aqui. Ele era um lado frágil do sistema defensivo do Vasco. O Vasco tomou vários gols por aí. Não sei se o Ramon trabalhou um pouco... Sem querer assustar ninguém, Já me assustou. com o Pumita jogando, o adversário em cima dele, ou é gol de cabeça ou é gol por baixo. É certeza disso. Todo jogo que ele jogou... Defensivamente ele... Todo jogo... Eu falei aqui muitas vezes, com o Pumita na lateral direita, nem alugando um táxi para poder voltar na marcação ele consegue. Se não tiver uma proteção de um volante, um abraço para o gaiteiro, hein? E já tem uma preocupação porque o Medel não joga. O Medel na zaga é importantíssimo para o Vasco ser um time mais consistente ou mais seguro. Tá fora, tá suspenso. Aí você já vem com um Puma por ali, deve jogar Maicon e Léo. Você tem uma complicação por ali. Lembrando que, do outro lado, lado esquerdo do Fluminense, quem joga? Keno. Às vezes vira, vem o Arias. E o Marcelo vai voltar. Vai pro jogo. Sim. Então vai ser um problema defensivamente para o Vasco ali do Ramon Dias. E algumas modificações do meio para frente. Né? Existe a possibilidade do Rossi vindo como titular na vaga do Gabriel Peck. Né? É um jogador para tentar, acho que, ajudar mais no sem bola, na recomposição. É um cara que se doa muito pelo time. Né? O Vasco tem esse problema ainda desse jogador de lado. Você não tem a certeza do cara que vai solucionar. E fica a expectativa se o Payet vai virar titular. Porque ele foi contratado para transformar esse time, tecnicamente. Ele tem mais criatividade, já mostrou que é acima da média contra o Bahia, está um pouco pesadão, é um cara veterano, já tem essa estrutura física um pouco mais pesada, mas tecnicamente ele acha o passe, tem qualidade na bola parada. Né? Não acho que o Vasco num 4-3-3 com ele seria o melhor. Porque eu acho que ele jogando ali pelo lado, como um ponta, vai sofrer, porque sem bola vai ser muito exigido, talvez modificar um esquema ali para um 4-2-3-1, ele jogando atrás do Vegete. O Payet, pelo que eu vi jogar na França, pelo que eu vi jogar na seleção da França, ele funciona de 8,5. O que é o 8,5? É o centroavante e o ponta de lança para fazer a bola chegar no centroavante. De repente virar uma jogada e tal. Se botar o Payet muito para trás, não vai ter. Eu acho que tem que jogar atrás do Vegete. Se o cara livre. Tem que ser o cara se você atrás botar do o Payet centroavante, muito né? pelo lado, você não vai ter. Com o simpático Sampaoli, ele jogava de centroavante. Sim, foi muito bem. Ele jogava de centroavante. Mais um centroavante que flutuava, ficava sempre na frente dos zagueiros ali, esperando uma brecha, uma bola colocada, porque ele bate bem na bola. Então o Sampaoli botava ele ali, flutuando entre os volantes e os zagueiros. Agora, na seleção mais novo, ele jogava de 8,5, perto do centroavante. Sim. E se ele for aproveitado no Vasco nessa posição, eu tô querendo. Mas sabe o que eu fico pensando, Pascoal? Contra o Fluminense, né? Um time muito mais sólido, com um futebol de pé em pé, de construção de jogada. O Vasco não tem que se preocupar mais, embora precise criar, porque precisa marcar para conseguir os 3 pontos, para sair daqueles Z4. Não precisa pensar em como se proteger mais do que, de repente, lá na frente. Para começar com calma, né? Porque se der espaço para o Fluminense... A palavra para o Vasco é equilíbrio, é a primeira palavra. E a segunda palavra para o Vasco é audácia. Se você tiver um time equilibrado, mas tiver audácia de ir para cima do adversário,
você vai construir. O Vasco, confesso para vocês, já disse aqui, com o Ramon Dias o Vasco melhorou. Sim, fato. O Vasco está evoluindo. Tem um centroavante, o Vegete, que sabe o que ele faz. Ele está ali, ó, fazendo gol. Sabe o que faz dentro da grande área. Se a bola chegar nele, ele resolve. Ele é bom jogador. Tem um centroavante reserva lá, o argentino. Sebastião Ferreira. Sebastião Ferreira, que também, quando entra e joga do lado do Vegete, eles dão conta de... Foi assim contra o Bahia, Existe por exemplo. uma dúvida se vai jogar ele, o Alex Teixeira ou o Serginho, né? Não, fica um pouco. Então, eu vou falar para você. Eu teria, sabe, um comportamento de entender o time adversário, mas eu não ia abrir mão de atacar. A gente já sabe que contra o Fluminense, o Vasco não vai ter o controle da posse de bola. Tá falando de uma equipe do Fernando Diniz. Sim. Vai ter que ser uma equipe fisicamente para batalhar, para pressionar, para tentar deixar o Fluminense desconfortável e buscar o contra-ataque. Eu acho que seria a melhor estratégia possível. O que dá para falar o Vasco evoluiu muito com o Ramon Dias. Hoje o Vasco é um time organizado. Pode faltar qualidade, um setor ou outro. Ele está tentando achar, acho que, a melhor dinâmica para o ataque, mas a distância entre Fluminense e Vasco, nesse momento, ela é menor do que a gente já viu em outros confrontos nessa temporada e desde a última temporada, desde que o Fernando Diniz chegou. Acho que hoje o Vasco tem uma identidade. Acho que hoje o Vasco é um time mais competitivo e vem mostrando isso nas últimas rodadas. Né? Mas ainda é muito grande essa distância. Ainda é muito grande. Né? Eu acho também, e assim, a gente comparou em determinado momento o Vasco com o Santos. A gente não via hoje o Santos. Ficou. O Santos estagnou, né? O Vasco melhorou, concordo com o Nando que o Vasco melhorou também, mas levando em consideração o raciocínio da Dani, eu acho que o clássico, ou você ganha ou você empata. Você não pode perder clássico. Considerando o momento de Vasco e Fluminense, eu acho que o Vasco, se empatar, se empatou o clássico contra o time que, na minha opinião, vai brigar para ser campeão da Copa Libertadores. O Fluminense é favorito. Está num outro momento. Então, assim, se o Vasco perde esse jogo, é aquele balde de água fria. Se ele ganha, está no céu. E se empatar o jogo, vai para o próximo jogo, porque empatou com o Fluminense. Não é que você empatou com um time que vai brigar lá embaixo e tal. Então, eu acho assim que o pensamento tem que ser esse. Agora que melhorou, melhorou. O Payet, bem, vai ajudar muito, mas tem que estar bem, né? E o Ramon Dias é um cara experiente que chegou, eu acho que chegou no momento ideal para ajudar esse Vasco a, né, tirar o pescoço aí para fora d'água, que a situação ainda está delicada. Do outro lado tem uma questão interessante, né? Porque assim, você fala, mas o Fluminense está desfalcado, não vai ter o treinador à beira do campo, que obviamente a gente sabe que é importante, faz falta, e não vai ter o Samuel Xavier e o Ganso. Não sei se eu estou equivocada, fiquem à vontade para discordar, obviamente, mas assim, eu tenho a sensação de que na maneira como joga o Diniz e no esquema que tem o Fluminense, o Samuel Xavier vai fazer mais falta que o Ganso. Porque ele tem peças nesse meio campo para reestruturar, de repente colocar um Alexander, e ele tem os caras de frente ali que dão conta. Deve jogar o Alexander. Eu acho que faz mais falta. Então, mas eu acho que o Ganso faz mais falta do que o Samuel Xavier, pela característica de lateral que ele tem. Mas jogando o Ganso de segundo volante ou de... Não, o Ganso tá fora. Não, porque ele já jogou de segundo volante e já jogou de terceiro no meio campo. Em que posição ele estaria? Pela escalação prevista aqui, ele estaria fazendo o segundo volante. Então, porque os homens de frente são Arias, Keno, Cano e Kennedy. Vai jogar. Não, o John Kennedy não pode sair nunca mais dali. A previsão de escalação. Então é verdade, você tem razão, Pascoal. Ele entraria como um segundo volante mais do que como o meia, né? E a chance do Marcelo titular. Sim, grande chance do Marcelo voltar nesse jogo. Mas o Marcelo pode entrar no lugar do Ganso também. Facilmente. Não, Pascoal? Pode. Não, mas esse assim, é o meu ponto. O Samuel Xavier faz mais falta. Faz. Ô Silas, aqui do lado esquerdo, Alexander com o Marcelo, isso vira um tormento para o time adversário. Por quê? O time adversário não sabe quem é que vai ser o lateral esquerdo e quem é que vai ser o homem da saída de bola. Justamente. E ainda tem a profundidade no Keno. Porque se o Keno entrar em diagonal para pegar a bola no facão, ou entrar em diagonal, e sai da esquerda e vem caminhando para dentro da grande área, abre o corredor pro Alexander. Sim. E ele adora isso. E quem cai por ali é o Pumita, que tem muita dificuldade defensivamente. A cara do Pascoal. Mas então o Pascoal está concordando comigo. O que o Pascoal falou é verdade. A quantidade de gols que o Vasco tomou pelo lado do Pumita, assim, foi uma enormidade. Tanto que o Robson Bambu, virou titular. Sim. Mas a culpa também não é do treinador? Cara, você tem que ensinar o jogador. Então, talvez ele tenha feito... É um jogador de seleção uruguaia. Faz aqui pra mim, Você tem por que favor. ajudar o jogador Ele a é um melhorar. jogador... Pra ser justo, viu? Ele é um jogador de seleção uruguaia.
Ele não é qualquer jogador. Eu acho que também está muito cedo para descartar o Pumita. Ele tem uma fragilidade defensiva que tem que ser trabalhada pelo técnico. Acho que o Ramon Dias ele pode fazer esse trabalho para ele melhorar defensivamente. Teve diversos jogadores que melhoraram defensivamente, que eram melhores, né, no apoio. Não acho que é um jogador descartável. Acho que ele ainda pode ser importante no Brasil, inclusive, é característica de lateral, né? Da maioria. Eles sobem melhor do que... Eu tive o Fábio Santos e o Lúcio no Grêmio. O Abel Ferreira tem o Marcos Rocha e o Mike lá na ala direita, que ele utiliza bastante. Quer dizer, então assim, você quer dobradinha. Justamente, você quer acabar com a festa lá do lado, você coloca 2 laterais. Dobra. Cada um com característica diferente, um que apoia mais, um que defende mais, acabou. O Silas teve um treinador que falava pra mim assim, Pascoal, o duro é ensinar o cara que não sabe jogar a jogar. Agora o que sabe jogar é mais fácil fazer marcar. É um bom ponto, um bom ponto. O Cilinho falava isso pra mim. O que não sabe jogar é duro fazer ele jogar. Agora, o que sabe jogar, eu posso pedir para ele marcar, eu posso pedir para ele ficar um pouquinho, eu posso pedir para ele apoiar. Eu tenho muitas coisas para pedir para ele. O duro é pedir para quem não sabe. Puxa, se o Pumita sabe jogar, filho, hoje vou precisar de você aqui. Sim. É o que eu digo para você. Eu já vi treinador falar para centroavante. Se você voltar da linha se você passar da linha do grande círculo para trás, eu vou te tirar do time. Eu quero você lá na frente. Eu perco a amizade com você. Eu já vi treinador falar para volante, se você sair da frente da área, eu vou te tirar. Se você caminhar e não estiver na frente dos zagueiros, eu vou te tirar. Sim. Então, é assim, porque você tem que dar obrigação para o jogador. O jogador não pode entrar em campo no barata voa, modelo Flamengo. É o barata voa. Cada um joga do jeito que quer. Ele já falou do Sampaoli, agora ele está falando do Flamengo. Ele está querendo falar da final da Copa do Brasil. Assim, é só para recuperar. O time do Fluminense não joga no barata voa. O time é organizado. O time do Vasco não joga no barata voa. Não, mas é por isso que eu estava falando, voltando aqui no raciocínio anterior, que, de repente, o Samuel Xavier, ele faz mais falta e modifica mais a maneira de jogar do Fluminense do que o Ganso. Porque ele dá profundidade para a jogada na direita, ele faz o área jogar. Faz gol, né? Eu tô querendo mostrar para ele que ele concordou comigo sem concordar. E ele vem o Zinho não tá aqui, ele tem que discordar de alguém, entendeu? Ele concordou comigo sem dizer que estava concordando comigo. Não, mas eu não tô aqui para concordar, eu tô aqui para... O Samuel Xavier era o meu goleador no 2 toques no sábado. Ele fazia... O Samuel Xavier. Lá no Ceará? Tem aposta lá de um contra o outro, o time dele ganhava e ele era o artilheiro, todo 2 toques. Então, esses gols que ele faz, ele treina no 2 toques. E sabe o que eu falava para eles? Se divirtam no 2 toques. Mas quando for encarar o goleiro, faça o gol. Porque essa memória você vai levar para amanhã. Sim. Porque você brinca no 2 toques, chega na hora do jogo, o cara brinca também e não está concentrado. Foi o Wesley que perdeu um gol ontem, do Corinthians? Foi. Sim. Foi. Aquele custou caro pro Corinthians. Ou seja, não definiu de primeira, tudo bem. Também, se ele define de primeira, a gente fala por que não dominou. Foi dominar e errou e acabou não dominou fazendo e se gol. atrapalhou. Justamente. Então, você vê, às vezes, a brincadeira tem treinador que não gosta de 2 toques, por isso. Porque o 2 toques, primeiro que ele vai dormir tarde na sexta, porque ele sabe que vai ter 2 toques. Ele vai pra calada, os que gostam da bagunça. O cara vai, amanhã é 2 toques. Eu tive um jogador que ele ficava encostado na trave, não vou falar o nome dele, porque, não pode. Ele ficava encostado na trave, com a perna cruzada, a bola vinha nele, ele fazia todos os gols do 2 toques. Arrebentava no jogo. Não sei o que ele fazia na sexta, também não me interessa, mas ele... Melhor não saber. Ele descansava. Resolvia ele na hora. descansava no 2 toques. O cara que fosse lá para ver um treino para levar esse cara, não levava, só levava ele quando via o jogo. Vamos contratar, vou ver um treino, não levo. Pra gente andar, eu quero placar. É clássico, eu quero placar, Pascoal. Eu vou falar o placar, não tenho 1-0 Fluminense. 1-0? Fernando. 1-1. 2-1 Fluminense. Eu vou nesse 2-1 Fluminense aí, acho que 1-0 é pouco Acho gol. que o Vasco faz gol, mas eu acho que o Fluminense ganha o jogo. É isso. Falaremos segunda-feira deste jogo, mas tem outro jogo interessante também no final. Galera, isso aí, né? Teremos esse jogo aí, galera, muito importante entre Vasco e Fluminense. O Vasco precisando vencer. Eu queria que vocês colocassem nos comentários aí o palpite de vocês quanto que vai ser esse jogo. Será que o Vasco vai surpreender o Fluminense e vai vencer, galera? Se o Vasco vencer, o Vasco vai ficar com muita moral, porque o Vasco precisa sair da zona de rebaixamento, precisa vencer com urgência, 8 pontos, né? O Vasco, na minha opinião, tem muitos pontos aí atrás, né? Precisa vencer, porque não pode deixar as equipes que está
beirando a zona de rebaixamento, subir muito na pontuação. Se ficar a diferença muito grande, é difícil. Depois é muito difícil de tirar. Porque 4 jogos, para você tirar faltando 10, faltando 15, vai ficar faltando 15 jogos. Vamos supor, para você tirar 4 jogos, é complicado. É muito complicado. Na minha opinião, esse ano a Série B vai ser bem justinha mesmo. Na minha opinião, vai ser 6 times que vão brigar por rebaixamento. Né? E vamos ver se o Vasco vai conseguir reagir contra o Fluminense. É um oponente muito forte, é clássico, né? Todo mundo sabe que clássico tudo pode acontecer. A equipe do Fluminense está jogando melhor? Tá, mas tem que respeitar, porque o Vasco, quando o Vasco está nessa situação, o Vasco costuma reagir. Então acredito que teremos aí um bom jogo entre as duas equipes. Tá? O jogo marcado para esse sábado, né? Sábado, 4 horas da tarde, teremos esse clássico entre a equipe do Vasco e o Fluminense no Newton Santos. Galera, não esquece também, galera, dá aquela moral no nosso canal, deixa seu like, se inscreve e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.